Boa tarde, tudo bom, pessoal? Vou começar mais uma live aqui, a galera tá entrando aí. Queria perguntar a vocês como é que tá o som, a imagem. Vocês estão conseguindo me ouvir? Bota um joia aí pra mim, um papo firme, por favor. Bom, 5h30 em ponto. Hoje nós vamos falar sobre microinversores Roy Miles. Vamos receber um convidado especial aqui, que é um cara fera em microinversores Roy Miles, um cara que sabe tudo desse assunto. E antes de eu convidar ele aqui para entrar, obrigado, galera, pelo feedback aí. Ótimo. Maravilha. Tá, vamos lá. Eu queria só dar umas orientações aqui antes de a gente começar. A gente quer que vocês interajam, né? Que vocês façam perguntas. Tem um botão aí embaixo, né, de uma interrogação. Por favor, mandem as perguntas através desse botão, desse boxzinho, tá? Porque ali a gente consegue controlar melhor aqui as perguntas que a gente já respondeu ou não. A gente consegue visualizar todas elas de uma maneira bem melhor, tá? E a gente não deixa passar nada, não deixa ficar ninguém sem resposta, tá? Essa live vai ficar gravada no nosso Instagram, no IGTV, né? Vocês vão poder acessar depois. Então, ela tem duração de 1 hora, né? 1 hora exata que o Instagram ele corta, né, a transmissão. Então, a gente vai tentar aqui otimizar da melhor maneira possível o tempo. Tá bom, gente? Deixa eu convidar aqui o Thiago, por favor. Vamos lá. Solicitação para ele. Boa tarde, Thiago. Fala, Rony. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, cara? Como é que você tá? Tranquilo, graças a Deus. Como é que tá a imagem aí? Tá legal a imagem, cara? Tá bom. Meu áudio tá bom? Eu coloquei de headset Tá bom. aqui. Não tá cortando a gente não, né? Às vezes fica cortando a imagem um pedaço da cabeça. Tá cortando Tá um pouquinho da tudo sua certo. testa. Tá cortando um pouquinho? Da sua testa. Não sei se melhorou. Melhorou? Mais um pouquinho só. Aí, quando você chega um Melhorou? pouquinho pra trás, dá uma... Isso, Melhorou? aí, ótimo assim. Show. Maravilha, maravilha. Gente, deixa eu só dar uns recadinhos aqui antes de começar de fato, tá? A gente vai falar sobre microinversores Roy Miles, como já foi dito, né? Então é importante dizer que, para quem não conhece ainda a Win, nós somos distribuidores, né, de soluções e equipamentos fotovoltaicos. Nós estamos sediados no Rio de Janeiro, mas atendemos a todo o Brasil, tá? É importante dizer que nós temos hoje dentro do nosso estoque a pronta entrega microinversores MI 1200, MI 1500. Um segundo recadinho que eu vou ler aqui, tá, gente? Para não esquecer de nada. Dia 27, na quinta-feira agora, tem Absolar Insight. Nós somos patrocinadores ouro desse evento, tá? Estamos enviando e-mail para todos os clientes, convidando vocês para participar com a gente. Então é dia 27, 5 horas da tarde. Dia 8 de setembro, tem o próximo webinar falando sobre ambiente de contratação livre e regulado, tá? A gente vai receber a Bárbara Rubim e o Ronaldo da Absolar, vai ser um bate-papo muito interessante. O link tá no Instagram para vocês se inscreverem no webinar, tá? Não vai ser no Instagram, vai ser um webinar na plataforma mesmo. Um outro recado legal, nós temos geradores prontos já dentro do nosso site, com microinversores também 1.200 e 1.500. Para quem ainda não tem cadastro no nosso site, nossa plataforma, quem não é nosso cliente ainda, não perca tempo, você mesmo pode fazer o seu cadastro diretamente no nosso site, né, que é o win.com.br, e lá você vai passar por uma análise, a gente vai liberar o seu acesso, e lá você vai ter acesso a todos esses geradores com microinversores. Perfeito? Bom, para a gente começar aqui, queria apresentar o Thiago. O Thiago é uma referência para a gente, né, no Brasil, de microinversores Roy Miles. É um cara que está sempre na China, em treinamentos, diretamente lá na fábrica. E, Thiago, queria que você falasse rapidinho aí sobre você, sobre a sua empresa, né, sobre essa parceria nossa, antes da gente iniciar aqui de fato um bate-papo. Fica à vontade. Beleza, tranquilo. Então, eu sou engenheiro de controle de automação, né? Tenho mestrado em engenharia elétrica. E há uns 2 anos atrás, na verdade em 2016, eu resolvi ingressar, né, no mercado fotovoltaico, fazendo o curso lá na Unicamp. E aí depois disso,
mais recente, há uns 2 anos atrás, eu fundei a minha empresa, né, a TAP Solar. E ano passado, em agosto do ano passado, exatamente há um ano atrás, fez agora, né? Eu resolvi dar um, dar um passo a mais e resolvi ir lá na China, né, conhecer a fábrica da Roy Mais. Então, eu já tinha tido contato quando eu fui lá, eu já tinha tido contato com os microinversores Roy Mais, já tinha instalado o meu aqui em casa e para alguns clientes. E resolvi dar esse passo a mais e ir lá na China, né, me aperfeiçoar, conhecer de perto, né, a fábrica e, e ter esse contato direto com o pessoal da fábrica que está sempre me suprindo de informações, né, que dessa forma eu consigo ajudar melhor o pessoal aí dos grupos do WhatsApp, né, que eu participo, prestar as informações pelo meu canal do YouTube, aproveitando e fazendo a propaganda aí para quem ainda não é inscrito, é só digitar lá no YouTube TAP Solar, né, TAPE Solar. Vai ter o canal do YouTube lá, onde você vai encontrar vários vídeos, vídeos técnicos, né, a respeito de Roy Miles, configuração de equipamento, enfim, várias curiosidades lá. E aí, assim, Maravilha. aí ano passado, em agosto, né, eu fui lá na fábrica e, né, tive um contato direto com o pessoal lá, fiz um treinamento, fez um ano agora, né, em agosto, foi mais ou menos 4, 5 de agosto do ano de 2019 que eu estive lá. E dezembro agora, se o coronavírus deixar, né, estou pretendendo voltar lá. Vamos ver se vai ser possível. Sim, sim, muito bom. Tomara que sim, né, cara? Tomara que isso passe rápido e volte tudo ao normal. Com certeza. Legal, legal. Vamos iniciar aqui então, Thiago. A gente separou alguns tópicos, né, pra gente bater papo aqui, conseguir instruir a galera, para quem ainda não conhece e para quem já conhece também, para quem já trabalha com Roy Mais. A gente quer que esse bate-papo aqui, além dele ser bastante interativo, a gente quer que vocês participem, né? Façam perguntas, tá, gente? À vontade. A gente vai, na medida do possível, tentar responder todas elas. Então, não hesitem em perguntar. Então, acho que, Thiago, para a gente começar esse bate-papo aqui, né? Acho que a gente poderia começar lá bem do básico, né? Desmistificando para a galera aí o que o que o pessoal tanto fala de MLPE, qual a diferença, né, hoje em dia, de tecnologia de microinversores para uma tecnologia de inversor convencional, inversor string ou otimizadores de potência também, né? Como que se diferencia, né? Acho que a gente poderia começar por aí. Pode ser, pode ser. Então, MLPE, né, vem do inglês, né, Módulo Level Power Electronics, eletrônica de potência a nível de módulo, né? A ideia é essa. A ideia é você fornecer uma modularidade, né? Quando eu falo eletrônica de potência a nível de módulo, que cada módulo tem a sua eletrônica embarcada, assim. É como se, por exemplo, você levando essa modularidade ao extremo, seria como se cada módulo, por exemplo, cada módulo fotovoltaico pudesse fornecer a corrente alternada diretamente, né, para o cliente. Existem, né, empresas que trabalham com... A própria Roy Miles tem microinversor de um módulo, né? Porém, em questão de custo-benefício, né, os microinversores de um módulo, 2 módulos, ainda são um pouco caros, né, quando você compara com os microinversores de 4 módulos, né? Então, apesar de serem 4 módulos, né, eles, né, são microinversores e se enquadram nessa questão de potência, né, a nível de módulo. A diferença para os otimizadores, né, em relação aos microinversores, é que os microinversores eles já dão ali a saída em corrente alternada. Os otimizadores não. Eles são os aparelhos, né? Os otimizadores são os aparelhos que ficam ali embaixo dos módulos e te permitem atingir ali, vamos dizer assim, o ponto máximo da curva IV, né? Atingir o ponto máximo ali e entregar essa corrente para o inversor que vai realmente converter a energia para a corrente alternada. O microinversor está tudo junto e já entrega direto a corrente alternada, né?
E aí as vantagens são diversas, né? Questão de segurança, trabalhar com baixa tensão, né? Ser robusto ao sombreamento e por aí vai. Perfeito, perfeito. Acho que é bem simples, né, de você entender que as diferenças elas são bem explícitas ali, né? O microinversor, ele, além de ser um equipamento pequeno, fácil, né, de manusear, de instalar, você tem menos processos, né? Você tem Sim. menos componentes, até menos componentes dentro de um gerador, dentro de um kit, né? Você acaba ganhando tempo também, né, na própria instalação, além das vantagens que a gente vai falar um pouco aqui na frente, que são relacionadas à segurança e uma outra série de benefícios, né? Um ponto importante para quem não está muito habituado ainda a essas diferenças é que dentro de um gerador, por exemplo, com microinversores, você não utiliza uma string box, por exemplo, né, que é um equipamento que é tradicional de um gerador fotovoltaico com inversor string, né? Por quê? Justamente o Perfeito, que ele falou, perfeito. ele já sai ali do microinversor em corrente alternada, então você não tem aquela necessidade de conduzir, né, o cabo condutor, né, até uma caixa de proteção antes dela chegar ao inversor, para que ela, né, tenha aquela inversão da corrente e tudo mais. Então acaba tornando a instalação muito mais simples, muito mais rápida, né? Então, residencialmente, em projetos pequenos, então, é muito utilizado, né? Hoje em dia já é muito difundido isso aqui. Então, é muito simples, muito fácil de você entender as diferenças. E a gente partindo agora falando um pouco sobre os conceitos, né, de um microinversor e as vantagens, o que que você hoje, Thiago, você consideraria uma vantagem, um argumento, né, para você passar a trabalhar com microinversor ou preferir trabalhar com um microinversor ao invés de optar por inversor string, né? A gente ouve muitas vezes, por exemplo, projetos residenciais. Às vezes eu tenho uma potência de inversor string muito próxima, né, ainda mais agora. A Roy Mais tem um microinversor de 1.500 watts, né? E existem inversores strings, por exemplo, de 2.000 watts. Então são muito Dois, próximos três. ali, né? Muito próximos ali a potência nominal. Então por que optar por um ao invés do outro, né? Então, assim, Thiago, na sua experiência do dia a dia, no seu contato com o Roy Mais, o que que você diria que, né, pensando no ponto de vista da Roy Mais, seria um argumento até comercial mesmo para a gente optar pelo Roy Mais, pelo microinversor Roy Mais? Não, beleza, ótima pergunta. Então, assim, é o tipo de pergunta, não pergunta, mas é o tipo de argumento que muitas vezes eu tento mostrar para o cliente, certo? Quando eu vou argumentar com o cliente, o cliente às vezes não conhece, alguns conhecem, alguns clientes chegam até mim e já conhecem, já conhece o microinversor e já chega querendo. Esse é o cliente nota 10. Agora tem cliente que Sim, não que quer energia solar, mas não conhece microinversor, não sabe também o que é inversor string, e sabe comparar preços. E se o sim, cara, e se o cara comparar assim na ponta do lápis, pagando hoje, né, for pagar hoje, provavelmente o sistema com inversor string fique mais barato. Mas aí eu tento mostrar para o cliente o seguinte, que ao longo da vida útil do sistema, né, porque você instala um sistema fotovoltaico para 25, 30 anos, no mínimo, né? Então, ao longo da vida útil do sistema, o microinversor sai mais barato para ele, né? É o que a gente chama lá de o LCOI, né? Que é o custo nivelado pela isso. energia. Então, assim, se você comparar ao longo da vida útil do sistema, né, e comparar a energia produzida, por exemplo, pelo inversor string, e o custo de implantação do sistema, né, o CAPEX, e o OPEX, que é o custo de operação e manutenção do sistema, você vai ver que o microinversor fica mais em conta. Porque, por exemplo, ninguém quando instala um inversor string fala para o cliente que ao longo de 25 anos ele vai ter que trocar esse inversor. Ninguém fala, Sim, né? Então, verdade. assim, e aí você chega para o cliente e fala assim, não, eu estou te oferecendo aqui um microinversor, ele é bom por isso, né? Sombreamento, ele gera mais energia, etc, etc. E além disso tudo, ele tem 12 anos de garantia de fábrica.
E aí você vai comparar com um Perfeito. inversor string, 5 anos apenas de garantia de fábrica. E aí, assim, os integradores que estão assistindo, eu uso sempre a seguinte analogia para tentar convencer os meus clientes a respeito do tempo de garantia que o fornecedor, né, oferece para o seu produto. Você pega, por exemplo, você tá uma marca de carro aqui, um carro da Honda, que tem 5 anos de garantia. Aí você pega qualquer outra marca de carro que tem 2 anos. Por que que a Honda oferece 5 anos de garantia e as outras empresas oferecem 2? Se ela oferece 5 anos, é porque ela confia no produto que ela tem. Porque senão ela já tinha quebrado de tanta garantia que ela teria sido acionada para oferecer essa garantia, né? Então, assim, se o Arroio Mais oferece 12 anos de garantia e a possibilidade de extensão a 25 anos, é porque ela confia no produto que tem. É claro que todo produto eletrônico está sujeito a falha. Isso é fato. Sim. E se a gente considerar assim, a margem de falha dos produtos, né, dos microimpressores da Arroio Mais, a última vez que eu conversei com o Léo da Arroio Mais, ele me falou que era algo em torno de 0,18%. 0,18% é aproximadamente, vou arredondar para 2, para não ficar quebrado, é aproximadamente 2 microinversores a cada 1.000 unidades. Então, assim, é uma taxa de falha muito baixo, assim, né? é muito baixa, é muito baixa. Você pode acontecer um ou outro que falhou, que entrou ali para estatística, mas, no geral, a taxa de falha é muito baixa. Então, assim, o produto é confiável, né? Perfeito, então, assim, perfeito. É isso que eu tento passar para os clientes, né? Para tentar passar segurança para eles e tentar convencê-los ainda mais em projetos pequenos, como você falou, aí de microinversor. Muito bom, Thiago. Uma coisa que me veio à mente aqui, você falando isso, é que o sistema com microinversor também, né? Óbvio que se a gente fosse ficar aqui falando só de vantagens, a gente poderia citar inúmeras, né? São várias vantagens diferentes, técnicas e comerciais, mas um ponto que eu vejo que é muito interessante ser comentado é que o sistema com microinversor ele é completamente modular, né? Você consegue, por exemplo, às vezes eu instalo um sistema na minha casa hoje com um microinversor e 4 módulos e eu entendo que só daqui a um ano eu quero ampliar isso. E de repente daqui a um ano eu já não tenho mais o mesmo módulo no mercado, né, que eu instalei naquele primeiro microinversor. E eu não tenho a obrigatoriedade de usar o mesmo módulo, porque eu estou conectando ele em outro inversor, ou numa outra MPPT, né, ou no outro equipamento. Então é completamente modular, é mais fácil você ampliar o sistema. Sim, sim. Até aqui em casa, quando eu instalei, né? Aqui em casa atualmente eu estou com 28 painéis. E alguns M1200, 1500 testando. Então, assim, quando instalei, eu instalei 4 painéis e um microinversor. E ao longo do tempo eu fui expandindo, coloquei mais um e mais outro, né? Até porque, engraçado que eu fiz uma conta esses dias, né? Esses 28 painéis que eu tenho aqui, isso daria, falando por alto, assim, mais ou menos, em termos de instalação do que eu pratico aqui na minha região, daria algo em torno como 50 mil reais de equipamento e instalação. Né? Então, eu cheguei a essa conclusão esses dias. Poxa, eu tenho 50 mil reais aqui de equipamento e instalação. Se eu fosse instalar hoje em dia o equipamento, eu cobraria mais ou menos isso. Então, assim, eu não teria condição de fazer isso, se eu fosse fazer isso tudo hoje, né, de uma vez só, eu não teria condição de fazer isso. De uma vez, exatamente. Então, você pode... Não, vou instalar aqui 2 microinversores, né, 4 ou 8 painéis, e depois, se precisar, eu aumento. Só lembrando que a obrigatoriedade, né, que o cliente tem de fazer uma nova homologação, né, após a instalação. Sim, né? perfeito. Ele pode estar sujeito a multas pela concessionária, etc. Né? É importante ressaltar isso. Não, perfeito, perfeito, perfeito. E um outro ponto que a gente vê que é muito difundido já sobre o microinversor, né, é que ele é usado muito em situações onde eu também tenha interferências, né? Seja interferências de sombra ou no telhado onde eu possua uma arquitetura muito, muito quebrada ali, né? Vários telhados, várias águas diferentes.
é um cenário que é positivo para a utilização do microinversor, né? Sim, sim, essa questão de você ter um sombreamento, né? Porque se você sombrear um módulo, aquele módulo não vai interferir nos demais. E se você tem um telhado com várias águas, uma água, o módulo que está em uma água não vai interferir na outra, por Sim, causa sim. da corrente, né? Assim, porque o princípio do inversor string é que, para dada uma string, todos os módulos estão em série. E quando você coloca os módulos em série, você soma a tensão e a corrente é a mesma. Então, Perfeito. você está passando a mesma corrente por todos os módulos. Se um módulo tiver sombreado ou numa inclinação diferente que está limitando a corrente, todos os outros vão estar limitados pelos demais, né? E no microinversor as entradas são individuais, né? Então, você não tem esse problema. Legal, legal. Só um detalhezinho sobre isso, né? Que às vezes eu vejo muita gente perguntando aqui, às vezes, no momento de dimensionar um projeto com microinversor, é importante dizer que as entradas dos módulos no microinversor são em paralelo, né? Então a gente tem no máximo ali 60 volts, né? Sim, sim. Quando é muito, né? Quando é alto, porque, sinceramente, eu também não conheço nenhum módulo que chega a 60 Sim, sim, volts. É sempre um pouco. a entrada é bem robusta. Assim, tem uns modos que eu já vi, os modos bem mais potentes, acima de 500 por aí, que estão com 54 volts. Ele tem a tensão um pouquinho mais alta e a corrente dele é mais baixa. Isso é até interessante no caso dos microinversores, porque, por exemplo, o M1500, a tensão de entrada é 60 volts e a corrente ali de entrada é 11,5 amperes. Né? Acima disso, ele limita. Então, se você tiver módulos com tensões maiores e a tensão maior e a corrente for menor, você consegue, de repente, encaixar esse módulo, né? Esse módulo ser compatível com o microinversor. Perfeito, perfeito. Legal. Tiago, falando desse aspecto ainda, né, do porquê escolher microinversor, do porquê escolher ROI+, por que trabalhar com a ROI+, queria que você falasse um pouco, a gente pontuasse aqui pelo menos os principais motivos ou pontos a se observar quando a pergunta do integrador ou do cliente final, o integrador em relação ao agente distribuidor, né, e do cliente final em relação ao integrador, quando a pergunta for a seguinte, qual microinversor escolher? Né? O que eu preciso observar? Porque às vezes as características de um inversor string são umas, né? Diferentes das características que devem ser observadas no microinversor. Então, assim, pontuando aí na sua experiência, né, no que você conhece, o que você elencaria ali como as principais coisas a serem observadas e que são indispensáveis para ter no microinversor de qualidade, de confiança, que você colocaria, que você pontuaria para a gente, que não pode, que seja imprescindível e ser observado no momento de escolher um microinversor? Então, disparado, a característica disparada e principal que o microinversor tem que ter, devido à condição de instalação dele, que é ali embaixo do módulo, então você atinge temperaturas altas ali, o microinversor tem que ter pote. Pote é uma resina que vem dentro do microinversor. Essa resina ajuda a dissipar o calor, né, dentro do que o microinversor produz, além de isolar os componentes internos. Então, por exemplo, no microinversor REMAX, o pote que ele tem torna ele tem proteção contra poeira e água, né, IP67. Ou seja, ele pode trabalhar ali submerso. Né? Pode molhar à vontade que não tem problema. Inclusive, para quem foi, né, só te cortando rapidinho, inclusive para quem teve na última Intersolar, né, o stand da ROI+, na última Intersolar era quase ao lado do nosso. E eles tinham o microinversor mergulhado, né, no aquário ali, demonstrando isso. Exatamente. Esse foi engraçado, que assim, foi minha primeira Intersolar, essa do ano passado, e ela foi um mês praticamente depois do treinamento, né, que eu tive lá lá na China, na fábrica. Então praticamente eu passei a feira todinha lá no stand da ROI+, ajudando eles
na divulgação, né, lá dos microinversores. Foi bem legal. E, aí, no final, como presente, eu ganhei um Amiga 1500, que foi Muito bom. o que tava exposto lá. E assim, acredito, né, que eu fui o primeiro do Brasil a ter ele em funcionamento aqui. Então, o meu que tem operação aqui está em operação desde agosto do ano passado. Tem um ano que ele está aqui em operação já. E sem problemas, né, Thiago? Sem problemas. Sem problemas. Muito bom. Muito bom. Então vamos lá, o pote seria o item pote, assim, principal que seria, observado, principal. Né? Eu vejo, a gente vê muita propaganda. Eu vi esse dia no Facebook a propaganda de um microinversor, de uma marca. A marca não é muito conhecida, mas eu já vinha conhecer ela há uns 2, 3 anos atrás. E essa marca eu acabei adquirindo pelo AliExpress. Na época eu nem conhecia a Roy Miles, não conhecia. Sim. E aí esse microinversor começou a dar problema, desarmar. E aí eu fui descobrir que era problema de aquecimento de temperatura. Aí eu desmontei ele. Não tem pote. Você desmonta ele, tá lá, você vê todos os componentes eletrônicos. E assim, para o pessoal ter ideia de como realmente o pote faz diferença. Né? Sim. E aí, assim, beleza. Então, a primeira característica é o pote, né? Para a questão do dissipar o estresse térmico do. Né? O microinversor é um equipamento de eletrônica de potência. Os transistores que ficam lá dentro, eles dissipam muito calor. É impressionante. Sim. E o pote ajuda isso. Aí, assim, a segunda característica que eu vejo que é como primordial são a qualidade dos componentes eletrônicos que os microinversores utilizam, né? Então, assim, tem que ter componente eletrônico de qualidade. Beleza, você tem um pote ali, está dissipando calor, mas se o componente de eletrônico não for de qualidade, ele vai estragar. Então, assim, aquela taxa de falha, assim, a gente comentou que é de 2 em 1.000, poderia ser muito maior, né, para um microinversor, por exemplo, de uma determinada marca, que tem pote, mas não tem componente de qualidade. Então, esses componentes serem de marcas reconhecidas e de qualidade, isso é muito importante. Sim, perfeito. E juntamente com isso aí, acho que está meio que atrelado ali, ter uma boa dissipação de calor também, né? Sim, então a gente vê que... Né? Uma boa área de contato, né, para dissipar o calor. Você pode ver ali que na parte da frente dos microinversores Roy Miles, ela é prateada, né? E a parte de trás ali, ela é escura, ela é preta, e tem as aletas, né, que ajudam a aumentar a área de contato ali para dissipar o calor. Isso é muito importante. O interessante é que os microinversores Roy Miles, eles... foi um dado que foi apresentado lá no treinamento quando eu fui. Eles têm como é que eles chamam lá? Uma densidade. Se você pegar a relação dele potência por volume, acho que atualmente dos microinversores existentes no mercado é a maior que tem. Para o M1500, por exemplo. Ou seja, o 1500 tem uma potência de 1.500 watts e dado o volume do microinversor, né, o volume que ele apresenta, ele tem um volume muito pequeno. Então, tudo isso facilita na hora de transportar peso, né, do equipamento. Você pode ver, ele pesa só 3,5 quilos. Acho que praticamente todos os outros microinversores aí que eu conheço pesam muito mais que isso. Alguns chegando até o dobro disso. Então, sim, é verdade. Isso tudo influencia na questão de transporte, né? E acaba implicando em custos também, né? Sim, perfeito. Então a gente tem o pote, né, como principal característica a ser observada ali como qualidade do equipamento, né? Os componentes eletrônicos internos que são utilizados ali na construção eletrônica, né, do equipamento, uma boa dissipação de calor, né? E a gente pode dizer com toda a segurança e certeza do mundo que a Roy Mais tem isso aí, né, de olhos fechados. Eu acho que complementando, Thiago, hoje, no nosso papel aqui de departamento de engenharia, de distribuidora, né, eu vejo que é muito importante
também a gente ter uma boa plataforma, onde a gente consiga tanto enxergar os parâmetros, né? Monitorar, enxergar os parâmetros e fazer ajustes, né? Praticamente todos os dias aqui a gente dá suporte a instalações, né, de projetos com microinversor ROI+, em que a gente está precisando sempre dar uma orientaçãozinha, por menor que seja. A gente consegue visualizar o que o integrador está fazendo, como é que está a situação ali no momento da instalação dele, no momento da usina. E isso ajuda muito, né? Ajuda muito porque a gente enxerga remotamente todos os parâmetros. Isso é muito importante. Perfeito. Né? E a plataforma da ROI+, ela é muito boa, muito didática, né? Sim, não, a plataforma, assim, eu conheço algumas... contando com a da ROI+, eu conheço 3 plataformas de microinversores que eu tenho, né, hoje em dia, até porque eu tenho alguns instalados aqui em casa, que eu faço testes para título de comparação. Então, assim, a plataforma da ROI+, assim, é bem boa comparado, né, às outras. Eu gosto bastante, bem intuitiva. E, assim, eu sempre brinco com o pessoal, alguns clientes, algum determinado tipo de cliente, ele tende assim, a enxugar ao máximo o custo dele. E normalmente ele tem uma tendência muito grande em cortar fora a DTU. Aí eu falo para o cliente assim, não, isso mas é uma economia porca, porque assim, a DTU é uma das principais vantagens do microinversor, que é você conseguir monitorar módulo a módulo, né? Essa é uma das principais vantagens do microinversor. É você conseguir monitorar módulo a módulo, tanto questão de potência da energia produzida, saber se você vai precisar limpar o módulo ou não, enfim. E isso a DTU te proporciona isso. Não adianta você colocar um watímetro ali para ter a energia gerada, saber que potência instantânea está saindo agora. E você como distribuidor e eu como instalador, integrador, a gente só consegue dar suporte ao cliente com a DTU. Né? A gente consegue configurar um grid profile, que a meu ver, hoje em dia é o maior índice de problemas que às vezes o cliente encontra, que o integrador encontra quando instala um sistema. Tá dando problema, porque não configurou o grid profile. Né? Eu lembro, no começo aqui da live, né, você falou que é muito simples tal, instalar microinversor. Realmente, a ideia é simples, mas eu falo assim para todo mundo, os integradores. Você tem que se qualificar, tem que treinar. Certamente. Conhecer as características do equipamento que você está instalando, né? Saber como funciona, né, o sistema de monitoramento, todo equipamento tem limitações, certo? Então, se você souber essas características, você vai assim, resolver a maioria dos problemas que tem. O pessoal, eu até vi, alguém digitou aí, né, nas perguntas aí, nos comentários, o pessoal realmente reclama muito da DTU. Mas assim, eu sempre viro o pessoal e falo o seguinte, gente, Wi-Fi não é mágica. Não existe mágica. Wi-Fi, você colocou anteparo no meio, vai atenuar o sinal. Não existe segredo. Certamente. Eu penso assim, mas o sistema estava funcionando antes, agora parou de funcionar. Diversas razões, né, pode acontecer para isso, podem ocorrer para isso acontecer. Aqui em casa mesmo, eu passei por uma experiência uma vez que eu tenho um determinado aparelho na minha despensa que mede a potência total do meu sistema. Não é DTU, é um dispositivo de IoT que eu mesmo construí para medir a potência do meu sistema. E esse aparelhinho ele é Wi-Fi, comunica com Wi-Fi. Funcionando perfeitamente. De um dia para o outro parou de comunicar. Eu falei, gente, que estranho, né? Estava funcionando perfeitamente. Aí eu fui pensar, o que aconteceu, né, para parar de comunicar? Eu tinha instalado um armário lá na despensa. Só o fato de ter colocado esse armário na despensa já mudou a questão do sinal, né, de comunicação entre o meu roteador, que estava do outro lado da parede, e o aparelhinho que estava ali. Então, assim, essa questão do Wi-Fi e você ter anteparos no meio
você tem atenuação de sinal, né? Então, Sim, sim. isso acaba impactando bastante, né? Não, Resumindo tudo que eu estava falando, você tem que conhecer as limitações do equipamento para saber operá-lo corretamente. perfeito, perfeito, Thiago. Antes da gente prosseguir, vamos só responder aqui, ó. Claro. Grupo Mota Serviço. Fez uma pergunta aqui. Quantos painéis no máximo liga em um microinversor? Pode ficar à vontade aí, Thiago. Pode responder essa para ele. Então, a Roimars atualmente existem modelos de microinversores de um, 2 e 4 painéis. Homologado no Brasil hoje em dia, acredito que só o de. Nossa, não, o 250 também tá, mas assim, você não encontra para comprar, nem o pessoal não usa, mas basicamente o pessoal usa mais aqui no Brasil o de 2 e 4 painéis. Lembrando que em relação ao benefício-custo, o de 4 painéis ele é bem melhor, né? Eu normalmente assim eu recomendo o de 2 painéis para os clientes que em determinadas situações não têm a possibilidade de ter energia 220, no teu 220 volts na sua residência, né? Aqui no Rio, aí no Rio e aqui em Minas, o 220 a gente tem com fase, né? Então, lugares que têm instalações monofásicas 127, aí nesse caso eu recomendo o micro de 2 módulos. Mas assim, no mais assim eu recomendo o de 4 mesmo. Porque, por exemplo, se você botar na ponta do lápis, for fazer um orçamento para o cliente, isso eu sempre mostro para o cliente. O cliente vira para mim e fala: ah, eu quero 300 kWh de energia. Beleza, 300 kWh de energia, se você botar na ponta do lápis aí, dão 6 módulos. Considera aí 50 kWh por módulo. Então, estão 6 módulos. Aí, poxa, 6 módulos, você vai ter que botar um M1200 ou M1500 com 4 módulos e 2 painéis em um microinversor de 2 módulos. Eu, particularmente, devido ao custo-benefício, eu monto o orçamento, né, e mostro para o cliente que se ele utilizar 2 de 4 módulos, né, ou seja, com 8 módulos, para ele vai ser mais vantajoso. Ele vai produzir um pouquinho mais de energia, 400 kWh, né, de energia e não 300, mas vai ser mais vantajoso para ele. Então, assim, aí eu sempre brinco com o cliente assim: não, vamos trabalhar aqui em múltiplo de 200 kWh que fica melhor. Em vez de fazer 300, Aham. vamos fazer 400. Em vez de fazer 500, vamos fazer 600. Ou 400, né? E aí depende do cliente. Não, perfeito, legal. Pegando já um gancho nisso, já que a gente entrou nessa questão ali já falando do produto específico, vamos bater um papo aqui, Thiago, rapidamente sobre o M1200, algumas características, né, mais específicas, tanto do 1200 quanto do 1500, né? Questões que eu vejo, que as pessoas sempre perguntam: que tipo de rede esses equipamentos funcionam? Serve para rede 220 trifásica? Eles atendem rede 380, 127 monofásico? O que atende e o que não atende? E o que você tem visto hoje, Thiago, ser utilizado, né, de módulo nesses microinversores? Vou dar um exemplo. Hoje, aqui dentro da Win, né, no nosso portfólio, no nosso estoque atual, óbvio que o nosso estoque ele se renova o tempo inteiro, constantemente. Nosso time de compras é muito eficiente, a gente está sempre buscando novas possibilidades para estar trazendo para dentro do nosso portfólio. Mas hoje nós temos módulo de 390 watts, módulo de 405 watts. E temos microinversor de 1.200 watts e 1.500 watts, onde a gente orienta, né, que o módulo de maior potência seja usado no microinversor de 1.500 e o módulo de menor potência, que no caso 390, seja usado no de 1.200. Então, fala um pouco, Thiago, sobre as características elétricas ali, do que você vê de combinações para esses dois microinversores. Beleza. Então, assim, é engraçado que o pessoal sempre pergunta, assim, essa é uma pergunta constante. Ah, o microinversor ele é bifásico, trifásico? Eu sempre, eu sempre falo assim: está escrito no datasheet, o microinversor ele é monofásico 220. Ponto. E aí, assim, se ele vai funcionar em redes bifásicas, trifásicas, depende depende da sua rede, mas assim, são conhecimentos básicos de elétrica, né?
Então, assim, se o microinversor é Perfeito. 220, se o microinversor é 220, e aqui em Minas, por exemplo, o fase neutra é 127, eu vou precisar no mínimo de 2 fases para mim ter 220 para ele. É a mesma coisa, eu faço analogia assim, é a mesma coisa que você vai instalar um ar-condicionado. É 220, é a mesma coisa. Então, assim, aí o pessoal pergunta, microinversor é monofásico, trifásico, né? É monofásico 220. A pergunta certa é, ele funciona numa rede bifásica, trifásica? Funciona. Basta você fazer a ligação correta. Perfeito. Se a sua rede for bifásica, você vai tirar 2 fases, bifásica e fase neutra 127, você vai tirar 2 fases e conectar no microinversor. O terceiro pino vai ser o terra. Então, fase, fase, terra. A minha rede é trifásica. Se o fase neutro for 127, a mesma coisa. Você escolhe 2 fases qualquer, pega o terceiro pino terra e conecta. Se você tiver muitos microinversores instalados, né, vários cabos troncos, você pode fazer o balanceamento de carga numa rede trifásica. Né? Mas, assim, de novo, é conhecimento de elétrica isso. Perfeito. Que mais? No Nordeste, né, a região do Nordeste ali, no sul do país também, a gente tem lugares, né, que são Brasília, tem lugares que são 220 fase neutro. Se você está no 220 fase neutro, você vai conectar fase neutro e terra no microinversor. É tranquilo. Aí você pega uma instalação, igual você falou, uma instalação 380/220 volts. Né? Uma instalação 380/220 volts, o que é? É uma instalação trifásica cujo fase neutra é 220. É isso. Perfeito. Então, basta você escolher uma fase e conectar a fase neutra e terra, que vai funcionar. Né? Exato. Às vezes o pessoal gera um pouco de confusão com isso, né? Então, na realidade, em resumo, né, ele só não atenderia, isso falando do 1200 e do 1500, né, Sim, especificamente. sim, sim. Ele só não atenderia uma rede 127 monofásica, né? Aí eu teria Exatamente. que ter um aumento de carga ali na instalação, alguma coisa do tipo. Agora, para qualquer outra rede, é possível usar, né? O Outro ponto que aumento eu de vejo... carga, só te interromper rapidinho. O aumento de Sim, carga, você até mesmo usar um transformador. É possível usar um transformador. exato, Já perfeito. tem um vídeo no meu canal que eu mostro lá, já testei aqui, funciona perfeitamente. Mas assim, né, você introduzir um elemento, um transformador ali, vai dissipar energia, calor, vai perder um pouco de energia ali, né? Pelo próprio fator da transformação que ele faz. Mas enfim, vai Sim, funcionar perfeitamente. Mas o ideal em caso de rede monofásica 127, você lançar a mão, né, do MI, né, 1700, a versão dele 127 volts. perfeito, perfeito. Outro ponto que eu vejo ter muito questionamento. Se você pegar o datasheet, né, desses microinversores para analisar, falando do 1200 em particular, ele tem uma orientação, uma sugestão ali no datasheet em que ele fala de módulos até 380 watts de potência, né? Sim, sim, E as sim. pessoas perguntam, mas caramba, se eu usar um módulo maior, eu perco a garantia do equipamento, isso vai dar problema, Perfeito, perfeito. vai comprometer o funcionamento do equipamento. Acredito que você também ouça muito isso, né, Thiago, no dia a dia. Sim, sim, sim. Assim, ainda ouço coisa um pouquinho mais básica que isso. Por exemplo, a pessoa vira assim, mas um microinversor de 1200, eu vou colocar 3 módulos de 330 nele, desculpa, 4 módulos de 330 nele, mas está passando os 1200. Aí você vai explicar para a pessoa a questão do sobredimensionamento, né, o oversize, como é que funciona, que o módulo ele é 330, mas praticamente nunca ele vai atingir aquela potência ali de 330, porque Exato. aquela potência são em condições padrões, né? 1000 watts por metro quadrado de radiação, temperatura 25 graus Celsius. Então, assim, ele nunca vai atingir aquela. É uma condição de laboratório, né? Exato. Exatamente. No datasheet do painel costuma ter lá o STC, né, que é condição padrão, e o não STC, né? Eu brinco com o Sim, sim. pessoal para olhar o não STC, porque praticamente naquelas condições que ele vai operar no dia a dia. Sim, sim. Se aproxima muito. Então, assim,
Aí o pessoal pergunta, né, essa questão do painel. Ah, mas no datasheet está escrito aqui que é até 380. Aí vamos lá, você tem diversos datasheets né, traduzidos por aí. Mas se você pegar o original, né, em inglês, ele vai estar lá e você vê lá traduzir corretamente, você vai ver que é uma recomendação. Então, o 380 watts é uma recomendação. Essa foi uma das perguntas quando eu fui lá né, em agosto do ano passado, lá na fábrica da Raimais, na China. Eu fiz essa pergunta, e por que eles escolheram 380, né? Porque se eu pegar um de 400 watts e colocar, vai funcionar perfeitamente. Mas por que 380? E aí o Rob, né, que era o engenheiro-chefe lá responsável pela essa parte de engenharia da Raimais lá, ele me respondeu que o 380 foi, né, a questão na época, quando eles lançaram o microinversor, era um dos módulos, né, assim, mais potentes que tinham na época, e questão de energia que ele vai produzir em relação aos outros. Por exemplo, você pegar um módulo de 400 e um 380 e você comparar a energia produzida, a diferença não vai ser tão grande. Eu acho que o de 400 pode produzir mais energia, vai produzir mais, mas a diferença não é tão grande. Então, assim, seria um ponto ótimo de operação, vamos dizer assim. Mas nada impede, né, você passar ali um módulo, essa potência de 380. Recentemente, a própria Raimais soltou uma nota pública, né, informando que ela dá a garantia até módulos de 405 watts por 1200. Então, assim, se você utilizar módulos até 405 watts no 1200, ela dá a garantia normal de fábrica e ainda permite estender essa garantia até por 25 anos. Ou seja, dá a garantia completa do microinversor. E se você utilizar módulos mais potentes, de 410, 420, 430, esse é um ponto interessante. Se você instalar, o microinversor não vai queimar. Ele vai cortar aquela corrente máxima ali, no caso do M1200 é 10,5 amperes, ele vai cortar essa corrente, ele não vai queimar. A questão é que ele vai esquentar mais, né, do que o normal, com o módulo, por exemplo, de 380. Ele vai esquentar mais e não vai dissipar tão bem esse calor assim. Por isso que acima de 405 watts, ela não dá essa extensão da garantia de 12 para 25 anos. Perfeito, Thiago. Esse é o ponto. Perfeito, muito bem pontuado isso aí. E como eu falei, né, hoje aqui dentro da UIN, a gente comercializa o 1200, o MI 1200 com o módulo 390, né, e o 1500 com o módulo 405 e obviamente a gente está trazendo outros módulos. Digo no nosso estoque atual de módulo, né. E aí, Thiago, um outro ponto também de dúvida que eu vejo muito ainda relacionado à interpretação, a datasheet, né? Eles também botam como recomendação lá, né? Diz que atende módulos de 60 e 72 células. E aí me pergunta, uma vez eu ouvi dizer assim, caramba, então não pode ser usado o módulo half cell com microinversor. Esse é um engano, é uma interpretação errada essa, né? A gente pode usar sim. Fala um pouco disso aí pra gente, Thiago. Beleza. Eu acredito que essa informação que está lá é porque na época, provavelmente quando foi lançado o microinversor, porque, né, o Raimais começou com o microinversor de um módulo para até 250 watts. Então, pô, vinha lá dos módulos de 250 watts. Que era o módulo 60 células, né? 60 células. Eu nunca vi um módulo desse. Eu nunca trabalhei com módulo de 200, né? Eu estou mais recente no mercado. Eu nunca trabalhei com módulo de 250 watts. Mas devia ser 60 células. E aí, quando eles introduziram ali, M1200 trabalha com módulo de 72 células. Foi para querer, como é que eu vou falar? Querer dar uma diferenciada no produto. Quer dizer que ele consegue trabalhar com módulo de 72 células. Mas, na verdade, né, talvez se o datasheet tivesse ter sido também atualizado, né, ele trabalha com módulo de 144 células também. Eu sempre brinco com o pessoal o seguinte, que a diferença do 144 para o 72 é igual Black Friday. É metade do dobro. Porque na verdade... A área é praticamente a mesma, 2 por 1.
E aí você tem Sim, 70, em vez de você ter 72 células de tamanho X, de área X, perdão, você tem 144 células de área X por 2. Então, cada exato. célula tem metade da área. Mas assim, a área total do módulo é a mesma. Então, assim, metade do dobro. Sim. Então, E, assim, e eletricamente, não faz são diferença. dois conjuntos, né? São dois conjuntos de 72 Sim, células. exatamente, sim, é. E Então, o micro... é uma confusão que às vezes causam aí na hora de comprar mesmo. Às vezes as pessoas têm receio. Né? Eu já Sim, ouvi de sim. integradores que isso, né? De ter receio de usar módulo half cell. Eu falei, não, problema nenhum, eletricamente é a mesma coisa, né? São dois conjuntos de 72 células no módulo half Exatamente, cell, a gente está falando da exatamente. mesma coisa. Então, não Exatamente. há problema algum. E aí, pegando o gancho aí para o nosso último tópico aqui da live, Thiago. Inclusive, pessoal, se quiser fazer pergunta, façam agora, hein? Porque daqui a pouco encerra. É, Vamos falar um pouquinho sobre oversizing e clipping no microinversor, né? Que também é diferente do conceito de oversizing Sim, no, sim. no, no inversor string, né? A gente sabe que o oversizing no inversor string ele consiste em você aumentar a quantidade de módulos, De né? E módulos, na verdade o exatamente. oversizing no microinversor a gente não pode aumentar a quantidade de módulos, né? Exatamente, como o microinversor, o número de entradas é fixa, né? E se você ali fazer as contas, tentar botar módulo em paralelo, módulo em série, você vai ver que você não atende às condições no microinversor de seja a tensão máxima ali de 60 volts ou a corrente máxima de 11,5 amperes, no caso do M1500. Então você não vai conseguir fazer módulo de série em paralelo ali no microinversor. Então quando a gente faz assim o oversize no microinversor, você aumenta a potência do módulo que você está ligando, você está conectando ao microinversor, né? Então, você aumenta a potência do módulo ali, aí você vai ver na curva característica lá do microinversor, né? Que é a curva de sino, gaussiana, né? Curva normal, o pessoal chama. Ela vai ver que ela dá uma cortada lá em cima da curva, né? Ela fica plana, quer dizer que tá ocorrendo o clipping ali, né? Então, assim, quem tiver interesse de saber um pouquinho mais sobre clipping, né, microinversor, tem um vídeo lá no meu canal, assim, que eu falo especificamente sobre isso. Explico passo a Sim, passo, sim. assim, como é que funciona essa questão do clipping e do oversizing. Sim, perfeito. Por acaso eu vi aqui, passou rápido aqui, acho que é Solaris. Está perguntando se é 11,5 amperes por entrada no caso. Acho que está se Por referindo ao entrada, no caso, MI 1500. a 1500, Exato. sim, 11,5 amperes no 1500 e 10,5 amperes no 1200. 1.200. Lembrando que essa corrente vai ser a corrente de corte. A corrente que o microinversor, acima disso, ele vai cortar. Não vai desperdiçar aquela energia, vamos dizer assim, né? Sim, Não, sim. não quer dizer que se passar disso, essa corrente, no caso, se passar, você vai queimar o microinversor. Ele não vai queimar. Se a gente pegar o datasheet, eu acho que no datasheet lá em inglês ele fala isso, que a corrente, eu não sei, agora eu não me recordo se ele tem essa informação, mas eu já perguntei na fábrica essa informação, né? Assim, a corrente máxima de curto-circuito do microinversor é 15 amperes. Tanto para os dois, É, por isso aí. É a 1200 por 1500. corrente mecânica ali, né, que a entrada suporta, né? Sim, se passar disso, aí sim você vai queimar o microinversor. Sim, sim, perfeito. Agora, Perfeito. E aí é interessante comentar que nesse ponto é que se dá o clipping, né? É quando, na verdade, ele não consegue converter mais aquilo ali em eletricidade na saída, né? não, o Energia. 15 amperes é a corrente de curto-circuito que se passar disso, ele vai queimar. Mas o clipping, na verdade, do microinversor, do M1200, ele vai dar quando a corrente ali perdão, do 10,5 amperes por Isso. M1200. E o M1500 quando passa de 11,5 amperes. Aí que vai se dar o clipping ali. Perfeito, perfeito. Isso é interessante ser comentado também, que eu vejo muita dúvida. Eu vejo muita dúvida relacionada a isso, a oversize, clipe, se pode ou se não pode ser feito no microinversor, né? Da mesma maneira como é comum no mercado o oversize em Sim, inversores sim. string.
é comum também no microinversor, até porque, né, foi aquilo que você falou ainda agora, Thiago. A gente sabe, a gente entende que o módulo ele nunca vai trabalhar naquela potência nominal, pico dele, né? Ele nunca atinge porque a gente sabe que tem diversas perdas envolvidas no sistema ali, né? Sim, Então sim, a gente sim. já considera isso. Então, na verdade, hoje, quando a gente usa um módulo, por exemplo, de 380, 390, e você está passando aquele watt da potência nominal do microinversor, é porque você já está considerando, subentendendo que existem perdas no sistema. Então, talvez, na verdade, nem fique sobredimensionado, né? Sim, sim, é. A Roy Mais recentemente soltou uma nota que, assim, ela, o FDI máximo que ela considera, né, o fator de dimensionamento do inversor, Dimensionamento. é 1,35, que ela acha, assim, o fator assim, máximo que ela considera ali. Então, isso aí vai dar algo como, por exemplo, acho que os 405 watts lá para o M1200 e uns 500 watts mais ou menos para o M1500. Então, assim, Sim, sim. eu sempre trabalho com conversais, na verdade, sempre trabalhei. E hoje em dia trabalho mais Sim. ainda. Há um ano atrás, quando eu comecei, eu trabalhava com modos de, né, trabalhando os kits do M1200 com modos de 330. Hoje em dia, Sim. a diferença de preço dos módulos tá muito pequena. Então, assim, você pega aí módulos de 300 e 380, 390 que vocês oferecem, a diferença está muito pequena. Então, assim, Sim, vale a sim. pena você trabalhar com módulos mais potentes e ter esse oversize. Perfeito. Perfeito. Vamos responder essa última perguntinha aqui, Thiago. É a pergunta que eu não sei quem fez, mas quem fez vai saber aí. O monitoramento pode ser cabeado ou apenas Wi-Fi? Então, existem dois tipos de monitoramento, né? Você tem a DTU-MI e tem a DTU-W100. A DTU-MI, ela possui a versão mais antiga dela, possui as antenas, né? E a comunicação dela com dessa DTU-MI com o microinversor é via radiofrequência, 2.4 GHz, certo? Agora, a comunicação dela com a internet é via cabo. A DTU-MI tem Perfeito. essas características. Já a DTU-W100 não. A DTU-W100, tanto a comunicação com o microinversor via radiofrequência, 2.4, né, GHz, radiofrequência, e a comunicação com a internet também é por Wi-Fi, né, na frequência 2.4 GHz. Né, tá chegando no mercado aí, acredito, vamos ver se até o começo do ano que, né, 2021 já está no mercado, mas talvez até esse ano ainda chegue, vamos ver. Cabe aos distribuidores, né, pedirem lá para a Roy Mais, mas já tá pronta a entrega lá, é só fazer o pedido para eles. Já está pronta lá a DTU Pro, né, é o lançamento. Perfeito, perfeito. E essa DTU, eu acredito que ela vai resolver essa questão esse ponto aí, né, da DTU-MI, que funciona apenas conecta a internet via cabo, né? Ela vai conectar a Sim, internet sim. via Wi-Fi também. E acredito que ela tem várias outras melhorias, né? Maravilha. Que estão previstas também. Maravilha. Gente, infelizmente o nosso tempo tá batendo aqui. Deve ter 1 minuto aí para encerrar, então deixa eu fazer os agradecimentos aqui. Thiago, primeiramente, obrigado pelo seu tempo aí, pela sua disponibilidade, pela sua parceria. Né, o Thiago sempre sempre disposto a ajudar o mercado, as dúvidas, né, de microinvestores Roy Mais. Para quem não segue ainda o canal do Thiago no YouTube, tá, gente? Tá Solado, a empresa dele. Siga, se inscreve, tem muito conteúdo técnico. Você não consegue ver tudo num dia. Bastante Tem conteúdo ali a bastante vídeo respeito lá. de microinvestores Roy Mais. Então, é uma referência pra gente. Então, ó, falta 30 segundinhos aqui. Thiago, obrigado pela sua participação, tá, meu amigo? Beleza, Rony, eu agradeço aí o convite aí. Um abraço pro Airão aí, acabou de entrar aí Acabou de no, entrar aí o Airão. no estádio. Um abraço para ele aí. Mas agradeço o convite, muito obrigado, né? Acabei de mandar aí nos comentários aí, né? O nome do meu canal. Show. O pessoal se inscreve lá e confira lá os vídeos de